Já se perguntou por que, apesar de tanto esforço, você sente que sua aprovação está ainda longe de acontecer? Eu sei exatamente como você se sente. Eu também passei por isso quando eu era concurseira. Cometi erros que me custaram muito caro. Erros que, se eu conseguisse evitar naquela época, eu teria conseguido ser aprovada muito mais rápido e teria evitado muita frustração e tempo perdido. E hoje eu vou abrir o jogo com você e te mostrar os 9 maiores erros que eu cometi e como você pode evitar esses erros e conseguir ser aprovada muito mais rápido. E acredite, o último erro foi muito dolorido. Eu sofri muito com ele. E não quero que você passe nunca pelo que eu passei. Então, se você quer evitar esses tropeços e conseguir sua aprovação de forma muito mais rápida, fique comigo até o final desse vídeo. O que eu vou te revelar vai ser um divisor de águas para sua aprovação. Olá, pessoal, eu sou Alessia Nogueira e neste vídeo eu quero te mostrar uma experiência muito pessoal. Eu vou revelar os erros que eu cometi e que não quero de forma alguma que você também cometa eles. Se você está cansada de estudar, estudar, estudar e não ter resultado, esse vídeo é para você. E o primeiro erro é não estudar a lei seca. Cá entre nós, a lei seca é muito chata para estudar. Dá sono, não tem movimento, não é dinâmico, mas ela é muito importante para sua aprovação. Lá no começo, quando eu era concurseira, eu evitava muito ler lei seca. E eu sou formada em direito, então eu achava que, por estar na faculdade, eu já tenho ali um conhecimento muito legal da lei seca, não preciso pegar ali o vade-mecum para ler a lei, eu posso pegar o meu livro aqui, estudar a doutrina e de vez em quando eu pego ali alguns artigos para ler. Aí quando eu fui resolver as questões da banca, eu vi que a banca cobrava a lei seca de forma literal, palavra por palavra. E eu não sabia essas palavras. E como eu estudava muito por doutrina, por livros na faculdade, eu acabava vendo a interpretação da lei e não a lei seca da forma integral como está no código. E isso fez com que eu não soubesse responder as perguntas e errasse. Por isso é muito importante você estudar a lei seca desde o começo da preparação para concursos. Seja ela de forma literal, a lei seca no vade-mecum ou caderno de leis que você tenha, ou uma lei seca que seja mais resumida, no sentido de entregar para você os artigos que são mais cobrados e esquematizados, porque aí torna realmente o estudo mais dinâmico. Com o tempo, eu desenvolvi um método que é a lei seca de forma ativa, que é pegar realmente os artigos da lei e fazer perguntas e respostas com base nisso, mas até chegar nesse método eu sofri bastante. Mas a lei é algo realmente muito importante para você incluir no seu dia a dia de estudos, porque realmente a banca vai cobrar o que está no caderno de leis, que é uma legislação. Então você precisa saber o básico, que é isso. Então, se você quer garantir pontos preciosos na sua prova, não subestime a leitura da lei. E o segundo erro é não resolver questões. Outra ilusão que eu tinha lá no comecinho, quando eu era concurseira, era que eu tinha que só resolver questões depois que eu ficasse muito boa na teoria. Então, funcionava assim, eu achava na minha cabeça que primeiro eu tinha que ler a doutrina, ficar muito boa naqueles assuntos, para só depois de muito tempo, quando tivesse confiança, eu fizesse questões. Na verdade, o medo que eu tinha de errar me deixava paralisada. E esse foi um dos maiores erros que eu cometi. Resolver questões não é apenas um teste de conhecimento, é uma forma de aprendizado ativo. Por exemplo, certa vez eu passei semanas vendo um assunto, aí quando eu fui pegar finalmente para resolver questões daquele assunto, que eu estava segura, eu vi que não tinha nada que eu tinha estudado. Então eu não tinha lido a lei, por exemplo, que é um ponto que eu falei anteriormente para você. Eu não tinha pegado os tópicos mais cobrados pela banca naquele assunto, estava estudando muito um assunto que não tinha nada a ver com a banca, que não caía tanto. Então eu perdi um tempo precioso de estudos focando em algo que não estava direcionado para minha aprovação. E vendo as questões, entendendo quais são a forma como a banca cobra aquele assunto na prova, a gente consegue fazer um estudo reverso desses assuntos e ter uma preparação muito mais direcionada para a aprovação. E a partir disso, a gente estuda e nos aprofundamos diretamente naqueles assuntos que são mais quentes. E vendo isso também com o tempo, vendo a prática disso, desenvolvi o método Memorex, que é o que a gente tem que na PSAR Concursos, que a gente faz exatamente esse estudo reverso da banca com resumos esquematizados focados nos tópicos mais cobrados. Ou seja, a gente pega mais de 10 mil, 15 mil, 20 mil questões anteriores da banca, analisamos as questões, vemos quais assuntos têm maior chance de cair e fazemos o resumo diretamente para você. Então, foi um erro que eu cometi que eu não quero que você cometa também. Então, faça questões. O terceiro erro é você não saber o seu foco, não ter um foco específico para você ser aprovada. Então, você começa a estudar para todos os concursos que aparecem. E eu também fui uma dessas pessoas. No começo, estava muito na dúvida, todo edital que saía eu parava, via edital, via análise, fazia uma organização assim que fizesse com que eu conseguisse dar conta do que estava estudando e mais o outro. E isso fez que eu tivesse muita energia desperdiçada com coisas que no final eu não conseguia focar. Ficava dividindo entre vários concursos
concursos e no final não conseguia dar conta de tudo, porque nosso tempo é limitado, e muito mais que nosso tempo, nossa energia é limitada também. O foco é fundamental para você conseguir ter qualquer conquista na sua vida, e ter um objetivo claro é fundamental. Por isso, foque em uma área e fique firme nesse objetivo, você vai conseguir. E o quarto erro é não ter um plano de estudos. Estudar sem um plano foi um dos piores erros que eu cometi. Eu achava que bastava pegar um material de estudo, sentar na cadeira e estudar, mas não. Havia semanas que eu pegava o material de forma totalmente aleatória, estudava o que eu queria naquele dia, o que eu estava afim. Ah, hoje eu não quero estudar informática, eu não vou estudar. Aí eu via uma matéria que eu gostava, de português, por exemplo. Aí no outro dia, hoje eu tô com menos tempo, estudar uma matéria ali que é mais fácil. Então, era muito uma coisa que eu fazia conforme a minha vontade, sabe? Não conforme o método de estudos, não conforme uma organização prévia. E com o tempo eu via que eu não tinha consistência, não tinha constância, não tinha um plano claro. E isso prejudicou muito o meu aprendizado e também a minha aprovação. Então, desde o início, tenha clareza de qual concurso você quer estudar, quais matérias você precisa estudar, quais são os pesos dessas matérias, para você colocar realmente mais tempo naquilo que tem mais peso ou que tenha mais dificuldade também, e menos tempo naquilo que não é tão relevante para você. Veja as matérias que estão no seu edital, que são matérias muito grandes, são menores, e com base nisso, monte seu plano de estudos, personalizado para você, porque pegar na internet planos de estudos que são genéricos não vai funcionar. Você precisa realmente de algo que seja feito para você. Então, você tendo isso em mãos, você vai conseguir ter muito mais de organização e vai conseguir também ter um foco direcionado para a sua aprovação, sem perder tempo com conteúdos necessários ou formas diferentes ali de planejamento. E o quinto erro é não continuar estudando depois de uma prova de um concurso. Quando eu fiz o meu primeiro concurso, foi o TRT do Paraná. Eu, depois de fazer essa prova, eu relaxei, dei um tempinho ali para descansar. Só que eu já tinha uma prova marcada, que é o TRT 12, que ia acontecer. E esse período que eu dei de respiro para descansar, para relaxar, ele se prolongou tanto a ponto de eu não conseguir voltar no ritmo de estudos que eu estava antes de dar essa pausa. E isso foi um grande erro. Você precisa manter a sua constância nos estudos e não dar pausas tão grandes, porque depois é muito difícil você conseguir retomar. Os conhecimentos que você adquiriu nos seus estudos também, eles vão se solidificar na sua mente se você continuar estudando e revisando. Então, uma sugestão: diminua o ritmo, mas evite parar, porque isso pode ser muito prejudicial para a sua constância. E o sexto erro foi ficar me comparando com outras pessoas. No início, eu ficava me comparando muito com colegas que tinham mais tempo disponível para estudar, conseguiam estudar ali as 10 horas líquidas de estudos, como diziam. Eu olhava para o lado e nos finais de semana eu conseguia estudar 4, 5 horas líquidas por dia e de forma muito sofrida. E as pessoas faziam 10 horas por dia líquidas de forma muito tranquila, né, aparentemente, pelo que falavam. Então, você se comparar com outras pessoas, você não consegue saber, primeiro, se é verdade aquilo, mas para você, você sempre pressupõe que é verdadeiro, e isso faz com que você diminua sua autoestima e sua confiança nos estudos. Na verdade, cada pessoa tem o seu ritmo, e você se comparar com outra pessoa não é legal. Você precisa realmente se comparar a você mesma, como você era antes e como você é hoje. E com base nisso, você ter pontos de melhoria para você fazer nos seus estudos. Cada um tem o seu ritmo, então respeite o seu e dê o seu melhor no tempo que você tem disponível. Não se compare. O sétimo erro é contar para todo mundo que você vai fazer concurso. No começo, eu tinha necessidade de contar para todo mundo que eu era concurseira, que ia fazer a prova do concurso XYZ. E isso não só as pessoas mais próximas, pessoas conhecidas do trabalho, que às vezes nem tinha muito contato comigo, eu fazia questão de falar. Eu achava que isso ia me motivar, mas no final isso só aumentou a pressão que eu tinha internamente. Porque depois da prova, sempre vinham aquelas perguntas: e aí, você passou? E aí, você foi bem? Mas como assim você não passou na prova? Você estuda tanto? Como assim você não passou? Ou seja, além da minha pressão, às vezes eu nem terminava de ver o gabarito, eu tinha gente perguntando como que eu fui, quantos eu acertei. Então, uma dica que eu te dou: não conte pra todo mundo. Escolha realmente as pessoas que são importantes pra você, que precisam saber, e só conte pra elas. Pessoas da sua casa, que moram com você, que vão te ver estudando, que não tem como esconder, conta pra elas. Caso contrário, não conte pra mais ninguém, porque isso vai dar pra você uma ansiedade e uma pressão que você não precisa nesse momento. Oitavo erro: não revisar. No começo, eu subestimava muito o poder da revisão. Eu achava que eu deveria sempre estudar coisas novas e avançar no edital, ver coisas novas sempre. Só que revisar conteúdo é muito mais importante do que ver coisas novas. Quando eu pegava um conteúdo e seguia em frente, quando eu ia resolver questões, quando eu ia ver aquele conteúdo de alguma outra forma, eu não lembrava mais nada. Eu achava que nunca tinha nem visto aquele conteúdo, ficava muito longe na minha cabeça, porque eu não revisava. Revisar conteúdos periodicamente é muito importante para você conseguir ativar essa memória de longo prazo, e principalmente naqueles assuntos que são mais chatinhos de memorizar. Por exemplo, uma exceção, um quórum, um número, um prazo. Você precisa ter aquele conteúdo fresco na sua mente. Já errei questão na prova por um número que eu não lembrava se era 48 horas ou se era 24 horas o prazo. Então, esse é um ponto que faltou revisão. Isso me fez perceber que estudar sem revisar é perder
tempo. Nosso cérebro precisa de repetição. E até por isso que, ao longo dos anos, eu desenvolvi o método Memorex, que é o método de revisão e estudo focado nos tópicos mais cobrados pela banca. Então, tudo que eu tive de erros aqui, praticamente, eu consolidei em um método que faz com que você una o estudo por resumos esquematizados focados em memorização acelerada com o estudo reverso da banca examinadora. Então, nesses resumos, você vai ter o estudo e a revisão no mesmo tempo, que você vê os assuntos que são mais quentes com base em análise de estatística das questões. Então, assim, você não vai precisar pegar 10 mil questões e ver quais são os tópicos que mais caíram e depois pegar e fazer um resumo e depois revisar. A gente já fez tudo isso para você na nossa plataforma de estudos aqui na Passar Concursos. E lá você vai ter acesso a resumos esquematizados de todas as carreiras, totalmente atualizado com base nos tópicos que são mais quentes para suas provas. Nos resumos vai ter esquemas visuais, macetes, mnemônicos, frases mais importantes. E na plataforma também você vai ter acesso a questões gabaritadas, questões comentadas, simulados, planos de estudos, enfim, tudo que você precisa para conseguir alcançar essa aprovação, mesmo que hoje você seja totalmente iniciante. E também é um material ideal para você que tem pouco tempo livre, porque a gente não coloca aqueles PDFs gigantescos e nem aquelas videoaulas de milhões de horas. Aqui você vai ter acesso ao conteúdo realmente mais importante para você conseguir marcar a resposta certa na sua prova e ser aprovado no seu concurso público. Não precisa passar por tudo que eu passei, cometer esses erros, ter sua aprovação muito mais longe. Você pode conseguir um atalho e conseguir essa aprovação de forma muito mais rápida e eficiente com o Memorex. São mais de 200 mil alunos que confiaram no nosso método ao longo de 6 anos e também milhares de aprovados que alcançaram a aprovação com base no nosso método de estudos. E você pode ser a próxima aprovada com ele. Aqui embaixo no vídeo você vai ter acesso a um link promocional apenas para você que viu esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai adorar. Quando acabar esse vídeo, confira lá. Quero ver você aqui no nosso time de aprovados. E agora vem o último erro que doeu muito em mim e não quero que doe em você também. Erro número 9. Errar a resposta no gabarito da prova. Este erro doeu muito em mim. Eu perdi uma aprovação num cargo público por conta disso. Como eu deixei para marcar o gabarito muito perto de acabar o horário da prova, eu fiz de forma muito rápida e errei algumas coisas que troquei. E mais do que isso, em alguns momentos, eu olhei a resposta que eu tinha marcado ali e mudei a resposta. Falei, não, essa daqui eu acho que é outra. Na hora ali de passar o gabarito, eu mudei. E isso fez com que as respostas que eu tinha mudado naquele momento, eu errei. E também errei algumas respostas que eu marquei literalmente errado ali, porque confundi a linha, enfim. Então, uma dica que eu te dou: faça simulados. Treine antes de fazer a prova. Tenha uma boa gestão de tempo para você conseguir mensurar o tempo que você leva para responder uma pergunta e também para se programar para você conseguir dedicar um tempo específico só para o gabarito, para não cometer esse erro que eu cometi, porque dói demais você ver que você acertaria aquela questão, mas na hora, por algum motivo, você errou. E agora me diz você, quais desses erros você já cometeu na sua preparação para concursos públicos? E também coloque aqui embaixo se tem algum erro que você cometeu que eu não falei. E se o vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreva aqui no canal, ative notificações, que toda semana colocaremos aqui conteúdos úteis para ajudar você, né, concurseira, a ser aprovada de forma muito mais rápida e eficiente. Um forte abraço e até mais!